Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e ele manifestou-se assim. Estavam ali juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou ali pescar. E disseram eles: tá, nós também vamos ali contigo. Foram, subiram logo naquele barco, e naquela noite eles não apanharam nada. Sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Quem foi que apareceu ali na praia, gente? Jesus apareceu na praia. Mas os discípulos não conheceram que era ele. Então Jesus lhe disse: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Olha como é que Jesus se dirigiu para ele. Jesus dirigiu para eles chamando eles de quê, gente? Não é qualquer homem que chama a gente de filho. Então diz aqui o texto: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não, não temos nada. Então Jesus lhe disse: lancem a rede à direita do barco, e aí vocês acharão. E lançaram aquela rede, e já não podiam tirar aquela rede por causa da multidão de peixe. Faz com a mãozinha assim, ó, uma multidão de peixe. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, esse é o momento da sua palavra. Nós consagramos esse momento a Ti, pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor, ó Deus amado, use a minha vida e faça com que eu seja um canal, um instrumento em Tuas mãos para pregar a Tua palavra, e que a Tua palavra seja a resposta para a oração que muitos dos Seus filhos aqui estão fazendo. Que a pregação da Sua palavra seja um divisor de águas e proporcione mudança e transformação na nossa vida, escrevendo em nós uma nova história. Eu oro crendo no seu agir junto com a igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo para dizer também glória a Deus. Bom, queridos, esse texto que nós acabamos aqui de ler é um milagre que Jesus realizou no meio dos discípulos, logo após a sua morte e a sua ressurreição. O milagre não aconteceu no momento do ministério de Jesus aqui, não, foi depois da sua morte e da sua ressurreição. É importante você saber disso para entender o contexto daquilo que eu vou explicar aqui. Quando Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, os discípulos estavam meio que ali se sentindo abandonados, sozinhos. E aí nessa de se sentir abandonado, sozinho, talvez meio que decepcionados, entristecidos, eles falam meio assim: vamos ali pescar? Aí o outro falou assim: eu também estou aqui desanimado, sem fazer nada, acabou a obra de Deus, Jesus não está mais conosco, também vou pescar também. E foram. E quando chegou lá, naquela pescaria, eles que eram experientes, estão ali tentando pescar uma noite inteira, jogando a rede, jogando talvez uma linha, tentando de tudo quanto é maneira, e aqui o resultado diz de que eles tentaram, mas não conseguiram pegar. Meu Deus, por que os discípulos não conseguiram pegar nada, gente? Por quê? Alguma coisa nós podemos tirar como lição para a nossa vida, porque talvez você está terminando agora, o ano de 2020 está terminando, e você talvez está com um pensamento de uma situação semelhante à dos discípulos. Você está trabalhando e tentando, resultado no seu casamento, resultado na sua vida ministerial, espiritual, resultado na sua vida financeira, e você pode talvez estar dizendo agora: eu tentei, mas não consegui melhorar nada. Se os discípulos, eles não conseguiram pegar nada, quais os ensinamentos nós podemos tirar para esse momento?
Diz o texto de que quando Jesus aparece, a história muda. Eles saem de uma situação de não pegar nada, e aí eles começam então a ter resultado e pegam uma rede o quê? Eu quero estudar junto com você aqui essa passagem hoje. E entender. Nós vamos entender junto. Por que a gente tenta e não consegue nada? E por que basta às vezes uma situação rapidinho e alguém pega e tem tudo? Vamos entender essa história. Talvez isso seja uma resposta para você que está sem entender o que tem acontecido com você, que está sem entender o que tem acontecido com os resultados que você gostaria de ter na sua vida, mas não está tendo. Você vai entender agora. Vamos avaliar a realidade dos discípulos. A primeira coisa que eu vejo aqui na realidade dos discípulos é que eles estavam ali pescando, mas eles estavam aqui dentro, interiormente desanimados. Sabe, pescando por pescar. A realidade interior deles era desânimo geral. Eles estavam ali dentro daquele barco, tanto faz como tanto fez. Tem gente que está vindo na igreja, está buscando aqui, talvez levanta a mão, mas a realidade interior sua é desanimado. Tanto faz como tanto fez. Eu vou, se não for também está de boa. E aí como que nós queremos ter resultados na nossa vida, se a nossa realidade interior é um desânimo geral com as coisas, desânimo de buscar a Deus, desânimo de lutar pelo casamento, de lutar pela família, desânimo com o trabalho. Deus colocou você em um lugar, Deus abriu uma porta para você, e quem sabe você está ali, desanimado com aquele lugar. Deus te deu um talento, uma unção nas suas mãos, uma habilidade para você trabalhar com alguma coisa. Deus abriu a porta de um negócio para você, mas pode ser que a sua realidade interior seja desânimo. Estou desanimado. Como que nós queremos ter resultados e conquistas se estamos desanimados, sendo vencidos pelo desânimo? Uma pessoa que ela está, envolvida na obra de Deus e não consegue ter muito crescimento na obra de Deus, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é: será que você não está envolvido mais aqui dentro, no fundo, aconteceram algumas coisas que deixou você desanimado? Porque essa foi a realidade dos discípulos, desanimados. Parece até que eles não tinham participado da aula onde Jesus ensinou para eles sobre as aflições do mundo. João 16:33, Jesus falou para eles: meus filhos, tenham bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Parece que eles faltaram nessa aula. As aflições fazem parte da nossa vida. As lutas fazem parte. Lutas que enfrentamos na família, lutas que nós enfrentamos no nosso trabalho, lutas que nós enfrentamos no ministério. Por onde nós andarmos, nós vamos nos deparar com situações de lutas, de pressões, de adversidades. E o que Jesus quer de nós é: tenham bom ânimo, lutem contra o desânimo. Porque se você desanimar com o seu casamento, como que você vai viver restauração e bênção dele? Fala para mim. Se você desanimar lá com o seu trabalho, como é que você vai prosperar no seu trabalho se você todo dia vai trabalhar desanimado? Fala para mim. Se você desanimar de servir a Deus porque chateou com alguma coisa na igreja, como é que você vai entrar na casa do Senhor e vai adorar Ele, sentir a presença dEle desanimado? Fala para mim. Então eu tenho que vencer o desânimo. Eu tenho que todo dia, eu tenho que lutar contra o desânimo que tenta bater, porque senão eu posso perder minha família. Eu tenho que lutar contra o desânimo, senão eu posso perder a oportunidade de prosperar e de crescer financeiramente e profissionalmente. Eu tenho que lutar contra o desânimo, porque senão eu posso perder a oportunidade de cumprir o plano que Deus tem na minha vida, de servir a Deus, de cumprir o ministério que um dia Deus confiou para mim. Eu tenho que lutar contra o desânimo todo dia. Porque se eu não lutar contra o desânimo, eu vou ficar dentro do barco,
mas sem pegar nada. Dentro do barco, mas sem ter resultado nenhum. Dentro do barco, mas sem ter melhora. Muitas pessoas estão assim. Vocês não terminaram um casamento, mas estão mal. Não largou o trabalho, mas está lá e está mal. Não saiu da igreja, mas está dentro e está mal. Não pega nada. A segunda coisa que eu vejo, os discípulos, eles não tiveram resultado e não pegaram nada, porque eles pararam de olhar para as coisas do alto e começaram a olhar para as coisas da terra. Quando Jesus fez a convocação para eles, eles estavam lá, quando Jesus apareceu na vida deles e foi os convidar para seguir a ele, diz a Bíblia de que os discípulos, eles estavam pescando peixe. E Jesus vai lá aonde os discípulos estavam, a maioria deles pescando peixe, e fala para eles assim: olha, parem de pescar peixe e venham após mim. A partir de hoje vocês vão ser pescadores de homens. Parem de pescar peixe e venham me seguir. Vocês vão ser pescadores de homem. Jesus estava ensinando para eles sobre eternidade, sobre acumular tesouro nos céus, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. E eles foram, eles toparam. Eles falaram: tudo bem, nós vamos parar de pescar peixe e vamos começar agora a pescar homem. Maravilha, nós queremos isso. E eles foram. Só que quando acontece algo no meio do caminho que eles não entendem, que foi Jesus morrer, eles não aceitaram, porque eles queriam que Jesus se posicionasse e quebrasse tudo na marra, na força. Quando acontece algo que eles não entendem bem, que eles não aceitam bem, o que eles fazem? Eles param de olhar para as coisas do alto e voltam a olhar para as coisas dessa terra. Eles param de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e voltam a buscar em primeiro lugar o seu próprio reino. E aí, meu irmão, uma vez que alguém entendeu o chamado de Deus e mudou isso, é seca total. Foi o que aconteceu com eles. Eu queria fazer uma análise, uma avaliação da nossa vida agora, a minha vida e a sua aqui. Será que em algum momento nós invertemos isso? Deus nos chamou para poder investir em coisas que envolvem o reino, para nós estarmos focados no reino dos céus e não nas coisas dessa terra. Precisamos do nosso trabalho, precisamos de ganhar dinheiro, precisamos de sustentar nossa família, precisamos de passear com a nossa família. Tudo isso é maravilhoso e Deus quer isso para mim e para você. Só que Deus não quer que isso seja o primeiro lugar. Deus quer que o primeiro lugar seja o seu reino e a sua justiça. O seu reino e a sua justiça. Depois do seu reino e sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso. É isso. E aí, querido, a gente precisa avaliar: será que eu não parei de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e comecei a pensar só em mim porque alguma coisa aconteceu que eu chateei? Pode ser que alguma coisa aconteceu que eu não aceitei bem. Não queria que fosse daquele jeito. E aí o que eu pensei? Igual os discípulos: quer saber? Não vou pescar mais homem nada, vou voltar a pescar peixe. Não vou mais pescar, vou voltar a pescar peixe. Então tá bom. Irmãos, uma vez que Deus nos resgatou, não tem mais como voltar atrás. A nossa vida é de Deus e ponto final. A Bíblia diz que aquele que um dia coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele não está apto para o reino de Deus. Sabe o que significa isso? De que uma pessoa que um dia colocar a mão no arado, se ela olhar para trás, quando diz que ela não está apta para entrar no reino de Deus, isso significa de que a pessoa que colocou a mão no arado, se ela olhou para trás, quando ela não colocou de verdade. Não foi uma obra de Deus, foi uma obra natural, humana, da própria pessoa. Porque quando é de Deus, a pessoa não olha para trás. Nós precisamos olhar as coisas do reino.
Uma coisa muito interessante é como é que está o meu envolvimento hoje no que diz respeito a abençoar outras vidas. Deus me abençoou, Deus me resgatou. Todas as vezes eu falo isso aqui com vocês porque eu faço isso com a minha própria vida. Eu lembro de onde eu saí. Eu lembro a obra que Deus fez na minha vida, quem eu era, eu lembro e sei muito bem. E aí todas as vezes que eu lembro quem eu era, da onde Deus me tirou, eu falo, não tem como eu voltar atrás, eu tenho que ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Então eu quero que você pense um pouquinho aqui. Lembra um pouco da onde Deus tirou você? Lembra como é que você era? Você lembra um pouquinho? Tudo que Deus espera de mim e de você é, vamos investir em outras vidas, acumular tesouro no céu. Nós temos aí o projeto Casa de Paz, que vai começar na próxima semana. E aí estamos encorajando toda a igreja para poder participar. Encorajando todos os irmãos para poder falar, olha, eu vou semear paz 20 minutos da minha semana. De 20 a 30 minutos da minha semana para poder falar de paz, da paz de Deus para uma família, para uma pessoa. Nós não podemos fazer isso. Eu posso fazer. Eu posso participar disso, porque eu quero acumular tesouro no céu. Eu não vou ficar olhando só para as coisas dessa terra. Eu preciso das coisas dessa terra, mas elas não são o meu foco principal. Porque quando a gente coloca isso como foco principal, a gente trabalha, e no fundo, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Você trabalha, e pergunta, e aí, você está satisfeito? Não, alguma coisa não está legal. O que? Não sei. Eu sei. É porque você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O terceiro ensinamento que eu tiro, aqui os discípulos, eles não pegaram nada, por quê? Porque eles estavam com a sua fé enfraquecida. Lembra aqui do texto que nós lemos? Jesus está na beira da praia, chega ali, conversa com eles e fala, filhos, vocês pegaram alguma coisa? E quando Jesus conversa com eles e fala com eles, filhos, diz a Bíblia, eles não reconheceram que era Jesus. Gente, por que eles não reconheceram? Porque a fé deles estava enfraquecida. Para eles Jesus tinha morrido e acabou. Para eles não tinha havido ressurreição. Para eles já era. Então Jesus para ali, eles não reconheceram, não é nada, é qualquer um, é qualquer homem. Fé enfraquecida, mesmo Jesus aparecendo, sabe? Eles eram os discípulos de Jesus, eles conheciam a voz de Jesus, eles sabiam o jeito de Jesus falar, eles sabiam cada detalhe de como Jesus falava sobre cada assunto. Eles sabiam que Jesus chamava ele de filhos, mas eles não reconheceram, gente. Sabe, uma pessoa que ela está com a fé enfraquecida, ela está ouvindo Jesus, ela escuta Jesus numa palavra dessa, falar com ela aqui, ó, sentando do lado dela, só que ela acha que é mais um homem, é qualquer coisa que vem de um homem, é um pastor que está falando lá. Existem momentos, irmãos, que nós participamos de uma reunião como essa e parece Jesus, ele senta do nosso lado. Jesus senta e começa a conversar conosco, coisas que a gente fala, esquece todo mundo, não vê mais ninguém nessa igreja, é Jesus. E a gente precisa reconhecer que é Ele. Meu Deus, Jesus está falando comigo. Jesus está vendo o que eu estou passando. Jesus está falando toda a minha realidade, eu não estou pegando nada. Jesus está contando a minha história todinha, alguma coisa Ele quer trabalhar em mim. Jesus é Jesus. E nós precisamos reconhecer que é Ele. Então quem sabe você saiu da sua casa, Deus tirou você de lá e trouxe você para cá, porque Jesus quer conversar com você. Jesus quer mudar o rumo da história na sua vida. Jesus quer mudar o rumo da história dessa situação doida que você tem vivido nos últimos meses na sua casa. Jesus quer trazer uma mudança naquilo que você está vivendo de rolo financeiro, trabalho, uma loucura.
Jesus está querendo conversar com você. Mas é preciso reconhecer. É Jesus. E eu quero ouvir a voz dele. E eu quero saber o que ele tem para mim. Uma vez que Jesus começa a conversar com eles, Jesus começa a trabalhar neles, para que a história fosse mudada, para que eles saíssem daquela realidade de uma rede vazia, de não pegar nada, e entrassem em uma outra realidade de uma rede cheia. Algumas coisas esses discípulos precisariam fazer. Algumas coisas esses discípulos eles fizeram. E eu acredito que é algo que nós precisamos fazer também, se queremos viver uma realidade de ter resultado ainda esse ano e pegar uma rede cheia. Quantos querem pegar uma rede cheia de peixe, de vitória? Esse ano ainda, diga aleluia, diga, manda que é para mim esse negócio, Jesus, manda que é para mim, é isso aí. Então, olha só. Qual era o trabalho? O trabalho era o seguinte. Jesus, quando chega na praia, pergunta para eles assim: meus filhinhos, vocês pegaram alguma coisa essa noite? Qual foi a resposta dos discípulos, gente? Nós não pegamos nada. Ali, o trabalho foi o seguinte: falem a verdade. Porque se vocês falarem a verdade, tem como eu mudar a história da vida de vocês. Fale a verdade. Sabe que, cadê os pescadores dessa igreja aqui? Olha os pescadores aqui, todinho aqui. Ó. Pega um peixinho desse tamaninho aqui. Aí guardou uma foto de um peixão grandão de há 5 anos atrás que um tio pegou. Aí, olha o que eu peguei aqui. Ó. É só história isso aí, não é verdade não, né? Mas diz por aí que pescador conta as histórias. Com Jesus não tem como ser história de pescador não, tem que falar a verdade. Como é que você está? Se você vai num médico, para um médico poder trazer o remédio certo, para poder trazer as orientações corretas que vai proporcionar para você cura, o que você precisa fazer é falar a verdade. Quanto mais você conseguir falar a verdade do que você está sentindo, aonde é a dor, o que você fez, o que aconteceu de madrugada, mais fácil o médico vai te ajudar. Agora, se você chega e fala assim, eu não sei nada, o médico vai tentar descobrir através de exames, e pode ser que ele descubra, talvez não descubra, e aí fica uma loucura. A primeira coisa, para eu poder mudar a realidade de não pegar nada, é ser verdadeiro com Deus e falar a verdade. É parar de camuflar os problemas que você tem enfrentado dentro da sua casa. Porque talvez você esteja por fora dizendo, está tudo bem, e na verdade não está nada bem. Não está nada bem, o casamento de vocês está por um fio. Deus às vezes envia alguém, escute querido, quando eu falo de enviar alguém, é gente de Deus. É gente compromissada com Deus, compromissada com vidas, que quer te ajudar mesmo. Não é gente que quer te acusar, não é gente que quer ficar você na mão, é gente que quer te ajudar. E Deus envia, tem gente assim, você sabia disso? Gente boa que Deus envia para nos ajudar. E aí nós, tá tudo bem, tá nada, vocês estão com um casamento por um fio, tá quase separando. O pau tá quebrando dentro de casa. Como é que você quer receber ajuda se você fica enganando a você mesmo e os outros que Deus envia para poder te ajudar? Então se pergunta como é que está você com Deus, sua vida espiritual. Tá tudo bem, tá nada, você está na carne, vindo um monte de coisa que não presta, participando de um monte de coisa que não ora, tá nada. Como é que Deus vai te ajudar se você não fala a verdade? Se eu quero a ajuda de Deus, eu preciso falar a verdade. Não peguei nada, não estou bem, não estou legal, estou fraco para orar, não estou conseguindo resolver os problemas dentro de casa, eu preciso da sua ajuda. E aí, quando eles falam a verdade, nós não pegamos nada, Jesus então entra e dá para eles a direção de uma palavra.
Jesus vira para eles e fala assim: vocês não pegaram nada? Então, o versículo 6 diz assim: lancem então a rede do lado direito, porque aí vocês vão pegar. Jesus falou para eles o seguinte: olha, agora vocês vão agir sobre a orientação que eu vou dar para vocês. Para de querer agir na sua experiência. Para de querer agir na força do seu braço. Para de querer agir da sua maneira. Agora coloque uma atitude em cima da minha palavra. Lance do lado direito. Irmão, todas as vezes que nós colocamos diante de Deus a verdade, Deus virá com uma palavra, que essa palavra vai confrontar uma verdade que nós acreditamos. E aí uma coisa inteligente a pensar é: se eu sou o dono da verdade e estou com a verdade, por que eu não estou conseguindo o resultado? Por que eu estou há anos assim com o mesmo problema? Por que vira e mexe é o mesmo? É só pensar. Quando eu coloco diante de Deus uma verdade de algo que eu estou vivendo como resultado, Deus vai vir com uma verdade dele, para eu poder mudar aquele resultado. E eu preciso estar preparado para receber a verdade de Deus, porque a verdade de Deus pode contrariar a minha verdade. A verdade deles era: peixe daqui do lado esquerdo, exemplo, era de um lado, aqui é aqui. Nós somos experientes, nós somos conhecedores desse mar. Eles eram experientes desse mar de Tiberíades, gente. Eles estavam cansados de pescar ali, eles sabiam exatamente aonde dava peixe, que hora dava peixe, como dava peixe. Só que Jesus falou: não é do jeito de vocês, não é da sua experiência. Quer mudar a história? Então joga a sua experiência de lado e agora acredite na minha palavra. Ô irmão, eu acredito muito, sabe? Deus, Ele marcou aqui, essa reunião conosco aqui essa noite, para poder dizer para a gente: pare de ficar acreditando com aquilo que você, cabeça dura há muito tempo, está aí da sua maneira, do seu jeito, e comece a agir em cima da palavra que Deus tem direcionado você para você agir, a colocar em prática a palavra. A Bíblia diz em Tiago: nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Talvez existe algo que Deus está falando com você há muito tempo, a palavra de Deus vai falando e você escuta. A pergunta é: você praticou? Você fez o que Deus mandou? Você tomou a atitude que Deus está esperando que você esteja tomando? Você fez o que Deus há muito tempo está pedindo para você fazer? Você consertou aquilo que Deus está falando para você que você precisa consertar? Eu vou parar de agir na minha experiência e eu vou agir confiando na palavra. Jesus falou para eles: jogue do lado direito. Então eles jogaram. Diz o texto que logo que eles jogaram, então eles não podiam tirar aquela rede, porque eram muitos peixes. Quando eles obedeceram à palavra de Deus, na hora que eles puxaram, eu imagino o Pedro e o Tiago e o João falando: que é isso, gente? Está dando certo. Escuta, irmão, coloca em prática a palavra de Deus e você vai ver o negócio dar certo. Você vai ver o negócio dar certo. E você pode ver o negócio dar certo esse ano ainda. Aquilo ali era uma madrugada inteira, já era praticamente que o final do dia. No final do dia a história muda, porque eles agiram sobre a palavra de Deus. Esse agir da palavra de Deus foi uma tentativa que eles tiveram de um outro lado, de uma outra maneira. E essa tentativa foi sussurrada por Jesus. E aí, olha, escute, Jesus pode estar sussurrando com você e falando para você tentar de outro jeito, de outra maneira. Quem sabe está na hora de você parar de falar, porque você fala, pastor, eu falo em casa e nada muda. Pois é, quem sabe não está na hora de você parar de falar e começar a orar, falar menos e orar mais. Quem sabe não está na hora, você fala assim: pastor, eu estou ralando e trabalhando, mas eu não consigo resolver os meus problemas financeiros, eu não consigo resolver os meus problemas na família, eu não consigo, eu dou tudo de mim.
quem sabe Deus não está falando, esquece os seus problemas e começa a se envolver na minha obra, e você vai ver eu cuidar dos seus problemas, você vai ver eu resolver os seus problemas. Se envolve na minha obra para você ver. Tentar do outro lado, você está entendendo? Tentar de outra maneira. E aí a gente tenta de outra maneira, ouvindo o sussurro da voz de Jesus. E esse sussurro acontece através do Espírito Santo aí com você, ó. Eu falo aqui, mas o Espírito Santo já está, a sua cabeça já está trabalhando aí, que você está ouvindo o Espírito Santo falar o que você tem que fazer. O segredo é você chegar em casa e colocar em prática. É amanhã, segunda-feira, você falar, eu vou fazer isso. Quando a gente acaba o culto, acaba de pregar a palavra, e eu chamo você aqui na frente para a gente poder orar. O objetivo de chamar você aqui para orar é para que Deus, Ele dê força, Ele manifeste graça para você fazer aquilo que foi pregado. É por isso que nós chamamos você aqui na frente, é para poder orar e falar, Deus, que o Senhor ajude a gente a fazer isso. Porque eu sei que se você fizer aquilo que você ouviu o Espírito Santo falar com você aqui, a sua vida muda, a sua história muda, as coisas em sua casa mudam. Porque a palavra de Deus é verdade para nós. Então, o texto diz assim, ó. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro, Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele estava nu. O Pedro estava pelado, gente, diga ai, ai, ai. Por que o Pedro estava pelado? Porque ele estava carnal. Carnal. Vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Na hora que o Pedro viu que era Jesus, ele falou, eu tenho que consertar esse negócio. Então ele foi correndo para Jesus. Diz aqui o texto, e os outros discípulos foram com o barco, porque eles estavam distante da terra, senão a quase 200 côvados. Levantando então a rede cheia de peixe, logo saltaram em terra, e ali colocaram brasas, e um peixe posto, e também pão ali. E disse Jesus, trazei aqui os peixes que vocês apanharam. Simão Pedro então subiu, puxou a rede da terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos peixes, aquela rede não se rompeu. Diga aleluia. O Pedro consertou a vida dele. Os discípulos reconheceram que era Jesus. E quando isso acontece, então eles levam para o barco deles uma rede cheia de 153 grandes peixes. Abra o mãozão assim e faz assim comigo, assim, ó, grandes peixes. Agora toca no seu vizinho e fala assim, Deus vai dar para você grandes vitórias. Diga, grandes vitórias. Faz com a mãozinha assim, muitas vitórias. Diga assim, ó, muitas vitórias. Mais uma vez, muitas vitórias e grandes vitórias. Dê um aplauso para Jesus aí. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé e a gente vai orar.